Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Mar ao Pomar. Que tal um pãozinho agora? Pois é, eu como a maioria dos brasileiros adoro comer pão, mas que tal aprender a preparar o seu próprio pão? A grande vantagem de preparar o pão em casa é que você pode incluir alguns ingredientes que são gostosos, que você prefere. Dá para preparar o pão caseiro de verdade, dá para fazer um pão sem glúten. E para nos dar ótimas dicas, eu tô com a Patrícia. Muito bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Tudo ótimo. E hoje a gente vai preparar um pãozinho em casa que você pode também estar preparando na sua casa e tá sempre adaptando alguns ingredientes, né? Isso, perfeito. E fazer o pão em casa é legal que dá pra gente fazer, por exemplo, um pão verdadeiramente integral, né? Porque muitas vezes no mercado tá lá escrito pão integral, mas não é bem assim, né? Às vezes no mercado realmente eles acabam colocando a farinha branca mesmo, e aí o pão não fica sendo 100% integral. E aí em casa a gente dá pra fazer um pão 100% integral, sem farinha branca. Dá sim. E dá pra fazer também pão sem glúten, né? Dá. Pão sem glúten, sem lactose, sem ovo, aí vai da tua criatividade e do teu jeito na cozinha. Bacana, então. Então, papel e caneta na mão, porque hoje a receita tá uma delícia. E nós vamos fazer que pão hoje? Sem glúten, não é isso? Isso, esse de hoje é sem glúten, porém com lactose porque vai iogurte. Mas se a pessoa for intolerante à lactose ou não quiser, pode comprar o iogurte sem lactose. Dá sempre pra adaptar, então, conforme o gosto lá de casa, né? Dá, sim. Dá pra colocar castanha, fruta, dá pra fazer do jeito que quiser, né? Dá. E é muito difícil fazer pão em casa? Não, essa receita na verdade é super fácil. Usa só liquidificador, coloca tudo junto, bate e acabou. Mas aí tem vários tipos de receitas e aí fica a critério da pessoa. Tem pão que precisa sovar. Então vamos aprender um mais facinho para você começar a pegar gosto para preparar o seu próprio pão em casa. Então vamos aos ingredientes. Isso, aqui tem 3 ovos, meio copo de óleo. Pode usar qualquer tipo de óleo, na verdade, azeite, só que o azeite acaba deixando um pouco mais do gosto do azeite mesmo. Então aqui a gente tem óleo, nesse caso é óleo de soja, mas pode ser azeite também, né? Pode, Tá. pode sim. Um copo de iogurte integral mesmo. Aquele iogurte que a gente compra no mercado, iogurte normal, né? Isso, exatamente. Nada especial, tá facinho para ter os ingredientes em casa. E esse é? Açúcar mascavo, 1 colher de sopa. Aqui tem 1,5 copo de farinha de arroz. Ah, bacana. Então você vai colocar farinha de arroz sem a farinha de trigo. A gente então vai ter um pão sem glúten para você aproveitar. Você que não come glúten, pode fazer o seu pão também. E aqui tem 1 colher de chá, um pouco cheinha de sal. E naquele último potinho tem fermento em pó, 1 colher de sopa bem rasinha. tá bem facinho então para encontrar os ingredientes e preparar esse pão em casa, né? E aqui a gente podia incluir alguma castanha, sem problemas, né? Ou a gente acrescenta mais no final da receita? Isso, na verdade, esse pão vai ficar de sabor um pouco neutro. Eu, particularmente, nunca acrescentei nenhum outro ingrediente a mais, porque ele já é um pão de iogurte, então ele já tem um sabor um pouco mais diferenciado. Mas, de repente, se a pessoa em casa quiser tentar acrescentar fruta seca ou alguma outra coisa, fica a critério. Ah, então pode fazer então uma receita diferente e manda pra gente como ficou, manda uma foto, um vídeo que a gente vai dar uma olhada e vai sempre aprendendo também com você de casa, né? Exato. Vamos lá então, como que a gente começa a receita? Então, geralmente se coloca primeiro os ingredientes líquidos, né? No liquidificador. Então, eu vou quebrar os ovos. E olha só como a nutricionista faz, né? Ela quebra primeiro os ovos no potinho. A gente tem mania de quebrar o ovo no pote que a gente vai misturar tudo. E aqui a gente tá colocando o primeiro ovo, né? Mas se a gente tivesse já colocado algum ingrediente e o ovo não tiver muito bom, vai acabar perdendo a receita. Então é bom sempre quebrar o ovo num potinho separado para você não ter nenhuma perda, né? Exatamente. Porque se de repente você coloca junto no liquidificador e o ovo tá estragado, por exemplo, perde a receita toda. O ovo inteiro, então. E a gente sempre imagina que pão é super difícil de fazer, né? Pelo visto não é bem assim, né? Receita de liquidificador. Depende muito do pão que você quer. Eu, por exemplo, gosto de receitas práticas, rápidas e geralmente os meus pacientes também preferem, né? Porque ficar perdendo muito tempo na cozinha, sovando, não dá muito certo. Aí desanima de fazer. Faz uma vez, não faz nunca mais. Esse aqui dá pra fazer sempre. Isso. Então colocamos os ovos, o óleo. Esse é o óleo de soja, você disse, né? E poderia ser azeite também. Poderia. É que o azeite fica com um sabor muito característico do azeite. E aí, se a pessoa gostar, não tem problema nenhum. Entendi. O iogurte.
Pão de iogurte. A gente tem aquele pão de iogurte industrializado, né? Esse caseiro é livre daqueles, todos aqueles conservantes industrializados, né? Então, com certeza, ele vai ser bem mais saudável, né? Com certeza. Vou colocar o açúcar agora. O sal. Esse fermento é aquele fermento simples, né? Que a gente tem no... Isso. A dica aqui é a única coisa que vai ser colocada depois vai ser o fermento. O fermento não pode bater no liquidificador, né? Quanto menos, na verdade, melhor. Você só vai dar uma batidinha para homogeneizar a tua receita, mas não vai ficar batendo por muito tempo não, senão ele acaba perdendo a propriedade de fermentação. Bacana. Então a gente vai misturar todos os ingredientes, menos o fermento. Depois que a massa já estiver bem homogênea, aí a gente acrescenta então o fermento e dá só uma batidinha para ele se integrar à massa, mas não ficar batendo muito ele, né? Isso. Por que isso, hein, nutricionista? Então, porque senão ele perde esse poder de fermentação dele. Então, quanto menos você manipular a massa com o fermento, melhor. Por isso, uma vez eu fiz um bolo, bati todo no liquidificador, tava lá que era pra bater na batedeira. Eu coloquei no liquidificador, bati, nossa, pulmão ficou uma beleza. Coloquei no forno e não cresceu depois. E deve ser porque eu bati muito o fermento, então, né? Provavelmente. Atenção a essas pequenas dicas, então, hein? Vamos lá? Vamos lá. Bom, agora que a gente já misturou todos os ingredientes, só mais o fermento, né? Isso. Agora é bater pouco só para homogeneizar mesmo. Tá. Perfeito. Agora, com todos os ingredientes, mais o fermento, né? Isso. E agora a gente tem que esperar ele crescer? Como funciona? Não, esse daqui do liquidificador vai direto para a forma, não precisa... Ah, mas tá fácil demais, hein? Não tem desculpa pra não fazer. Esse aqui não precisa sovar, não precisa esperar crescer. Aí você dá uma mexidinha, uma batidinha. Pra espalhar bem. Isso. E forno. O forno já tá pré-aquecido. Você pode deixar o fogo bem alto no forno enquanto faz a receita, porque é rapidinho, né? Tudo liquidificador. E aí no momento que você for colocar, deixa bem baixinho. Porque senão o pão até assa, mas ele ainda acaba ficando meio cru por dentro. Então esquenta bem o forno, na hora que colocar o pão, abaixa e deixa ele assar no forno mais baixinho. Isso. Aí você pode deixar uns 20 minutos o pão lá dentro. Depois disso, abre a tampa, dá uma espetadinha com um palito de churrasco, retira, pega pra ver se não tá grudando, se não tá molhado. Se não estiver grudando, se o palito sair tranquilamente, é porque o pão já tá pronto. Ah, que nem aquela técnica que a gente usa pra saber se o bolo tá bom, né? Coloca um palitinho, se ele sair sequinho, a massa tá seca por dentro, ele tá pronto. Isso. E esse aqui ele cresce bastante também. Cresce, ele não vai chegar a ficar pra fora da forma, que no caso essa forma é um pouco grande. Mas ele dá uma boa crescidinha assim, ele vai ficar mais ou menos o dobro do tamanho que tá aqui. E dá bem certo fazer com esse forno que a gente tem em casa mesmo? Dá super certo. Então vamos lá, então, colocar o pão no forno. Olha só, ele cresceu bastante, né? Ficou bem douradinho. Isso, e na verdade, se a pessoa quiser que fique ainda mais douradinho, pode pincelar uma gema em cima antes de ir pro forno. Ah, muito bem. Vamos deixar ele esfriando, então. E você trouxe mais uma receita pra gente bem prática pra preparar o pão em casa. Um pão bem saudável esse, né? Bom, esse também é bem saudável, né? Só dicas saudáveis, então, pra você tá sempre se alimentando de modo que favoreça a sua saúde. Esse pão agora, eu tô vendo que tem uns ingredientes bem interessantes, né? Tem amaranto. Isso, aqui tem floco de amaranto, uma colher de sopa, mas pode também ser flocos de quinoa. Aqui tem uma colher de sopa de chia, mas também poderia ser linhaça, tá? 2 colheres de sopa de farinha de arroz, 1 colher de chá de fermento em pó e aqui tem um pouquinho de azeite para untar. Aí a receita é a seguinte, eu vou misturar o flocos de amaranto com a chia. Pode dar uma misturadinha nela a seco mesmo. Aqui a gente tem mais uma receita, então, sem glúten, né? Isso. Essa sem glúten e também sem lactose. Essa sim. Ah, muito bem. Então, você que procura comer um pão sem lactose, sem glúten, aqui nós temos uma receita bem prática, né? Exatamente.
Então, olha, eu misturei. Agora aqui eu vou colocar um pouco de água filtrada, suficiente para cobrir, e depois ele vai ficar um pouquinho na geladeira. Mais ou menos umas 2 horas na geladeira, porque tanto a chia quanto o floco de amaranto eles vão dar uma inchadinha. Uhum. Muda bastante o tamanho deles, né? A gente já deixou um aqui na geladeira, né, preparado. E aí você aí de casa vai ter uma ideia de como ele cresce bastante. Ele vai absorver toda essa água, né? A chia, ela fica com uma película em volta, assim, né? Bom, muito bem, agora então é só misturar todos os ingredientes. E essa é uma receita muito simples também, né? Isso, só misturar e frigideira. Não precisa deixar sovar, não precisa deixar crescer, nada disso. Não, eu só vou precisar de um bowl um pouquinho maior. Tcharam! Isso, obrigada. Imagina. Então aqui já tá a chia com o amaranto, ficou na geladeira mais ou menos umas 2 horas, de molho naquela quantidade de água. A linhaça também fica com essa... Ó, ela tá bem gelatinosinha. Ela fica com essa película gelatinosa também em volta, né? Fica. Vou colocar a farinha. E dar uma misturada. Aí aqui você pode melhorar a liga dela com água também, tá? Se tiver muito seco, acrescenta um pouquinho de água. Isso, e aqui vai acabar sendo um pouco no olho mesmo, não tem muita quantidade certa não. É só acertar no final a textura final, que você pode ir acrescentando água aí conforme for necessário. Pode, por favor, colocar o fermento pra mim? Mais uma vez aquele fermento de bolo, né? Bem simples. Aqui a massa tá pronta, agora eu só vou untar a frigideira, que pode ser uma frigideira desse tamanho mesmo, com azeite, e aí coloco a massinha e aí vai pro fogão. Então, ele já tá aqui bem soltinho da forma. Olha, sai bem fácil mesmo, né? Pronto. Ah, muito bem. Então aqui nós temos 2 pães. Ambos os pães foram bem fáceis de fazer, né? Ambos não tem glúten e esse, além de não ter glúten, não tem também lactose, né? Isso, perfeitamente. E esse, como ele é rapidinho, dá pra fazer de manhã, por exemplo. Você já deixa a massinha da chia com o amaranto na geladeira na noite anterior, chega na manhã seguinte, só mistura tudo, coloca na frigideira, 5 minutinhos mais ou menos de cada lado tampado, tá pronto. Bacana, vamos provar então, que não adianta tá bonito, né? Tem que ver se tá gostoso. Corta esse pra gente então, eu vou cortar um pedacinho desse. Nossa, ele ficou bem macio, né? Bem fácil de fazer, não precisou esperar crescer, não precisou esperar sovar, ele fica um pouco aerado assim por dentro. Esse é o que ela trouxe de casa, pra não restar nenhuma dúvida, eu vou abrir os dois pra você ver que realmente é bem fácil de fazer. Tanto sempre atento pra ver se ele já tá sequinho, né? Não adianta ver pela cor, você vê que aqui eles deram bastante diferença de cor. Então você em casa testa no palito. Assim, parecido com aquele processo de testar o bolo, né? Se ele colocou o palito saiu sequinho, ele já tá pronto. Muito bom. Espero que você tenha gostado das nossas dicas e tente fazer em casa o seu próprio pão. E aí adaptar um pouco a receita para o seu gosto, né? Quiser acrescentar algum ingrediente diferente, como eu já havia dito, uma castanha, ou se quiser colocar alguma fruta, alguma farinha diferente. Aqui a gente fez com uma farinha sem glúten, mas você pode também fazer com uma farinha integral. Ir tentando realmente, a cozinha não é uma ciência exata, né? Dá pra gente sempre ir adaptando, né? Isso, verdade. Tá jóia, então. Muito obrigada, Patrícia, pelas dicas. Obrigada eu pelo convite. E obrigada a você pela sua companhia. E você já sabe, né? Não saia aqui da Chef TV, porque é aqui que você aprende tudo sobre gastronomia. Tchau, tchau. Até a próxima.